Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa nesse processo, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, quando a gente entra no processo de desenvolvimento humano, a gente precisa primeiro ser muito benevolente. A gente precisa ser muito honesto, muito transparente com a gente mesmo, mas ser muito benevolente, ter muita empatia com as nossas limitações, com as nossas sombras, porque não vai ser um processo. Muitas vezes a gente vai encontrar coisas pelo caminho que a gente não gostaria de ver, que a gente acha que não tem lá, ou que a gente disfarçou uma vida inteira para conseguir executar nossas tarefas, para a gente conseguir fazer nossas coisas, viver do jeito que dava. A gente vai deixando as coisas de lado, vai enfiando a sujeira debaixo do tapete para a gente poder viver do jeito que dá. A gente vive muitas vezes no piloto automático, a gente faz coisas às vezes que a gente nem percebe, que a gente nem sabe o porquê que está fazendo, ou senão a gente começa a viver por influência externa, a gente começa a se guiar por referências que não são nossas, não vêm de dentro de nós. A gente aprende a fazer coisas e tá tudo bem. Realmente, às vezes a gente não tem recurso, não tem conhecimento suficiente para fazer de outra forma. Então a gente começa a agir de formas que a gente vê por aí, né? E que a gente vai fazendo algum sentido pra gente, a gente começa a agir daquela forma. Só que em algum momento pode ser que isso, a vida que a gente está levando, as consequências que a gente está tendo na nossa vida, o que a gente está colhendo, começa a gerar algum incômodo dentro da gente, né? Começa a ficar desconfortável de alguma forma. Às vezes não começa a ficar insuportável, não começa de uma forma insuportável, mas já começa a gerar um desconforto. A gente sente que tem alguma coisa que não está encaixando, é como se tivesse alguma coisa errada. E tô vendo os comentários aqui, me distrai. A gente começa a ver que tem alguma coisa que não está encaixando. Então, o primeiro instinto que a gente tem, assim, de querer mudar alguma coisa na nossa vida é quando a gente tem algum desconforto. E aí, para a gente conseguir analisar melhor esse desconforto, para a gente começar a querer pensar em mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que pensar o seguinte: esse desconforto que a gente está sentindo ele porque é uma coisa que está incomodando de fato a gente, ou é por uma pressão externa, alguma crítica, porque alguém está falando que a gente não deve viver dessa forma, porque alguém está falando que você precisa mudar, que o que você está fazendo está errado, ou isso está vindo de dentro de você, ou é você que está tendo uma vida que lá no fundo está te incomodando, porque são coisas diferentes. Porque às vezes também tem a questão da gente estar bem, a gente está feliz, mas a gente não permite viver dessa forma, não permite viver essa felicidade, porque tem alguém criticando a gente, né? Isso também é outra questão. Mas quando há realmente um incômodo que vem de dentro, né, aquele desconforto de você não se encaixar mais na vida que você está levando, porque a gente muda, né? A gente está em constante movimento. Às vezes a gente vivia essa mesma coisa 5, 10 anos atrás, que era uma coisa boa, que era uma coisa que realmente fazia sentido, mas como a gente evolui, a gente cresce, a gente aprende, a gente começa a ver que aquilo não está mais fazendo sentido e a gente sente vontade de mudar, de fazer diferente, e às vezes a gente não se permite também, porque a gente fica pegado. Porque agora eu já assumi esse compromisso, porque agora eu já fiz, porque agora já é tarde, porque agora não dá mais para mudar, porque agora eu não posso mais mudar, porque agora as pessoas já criaram expectativa de que eu faço tal coisa e agora eu tenho que fazer dar certo. Enfim, aquele monte de pensamentos que a gente começa a ter e tudo começa a ficar muito confuso, começa a ficar muito nublado, a gente não consegue escutar o nosso coração, a gente não consegue escutar a nossa essência, a gente não consegue escutar a nossa verdade.
Então, esse processo de mudança é a gente conseguir despir desses filtros que a gente começa a instalar para conseguir enxergar o que está lá dentro, né? E isso tem uma forma de fazer, uma forma estruturada de fazer, para que a gente não se perca pelo caminho, né? Porque são muitos processos, às vezes, envolvidos, então fica muito confuso, né? A gente tem medo, a gente tem receio de julgamento, a gente tem medo do desconhecido. Medo do desconhecido é uma coisa que sabota muito a gente, porque o nosso cérebro ele tem medo do que não é conhecido, mesmo que onde a gente já vive, o conhecido às vezes já seja um lugar ruim, às vezes não é um lugar confortável, mas o cérebro prefere ficar apegado ali ao que ele já conhece do que dar um passo em direção a uma coisa que ele ainda não conhece, mesmo que venha a ser uma coisa melhor. Então ele prefere ficar agarrado onde ele já conhece, onde ele já sabe lidar com os problemas, com as dores, do que de repente buscar o prazer de se libertar daquilo ali para fazer coisas diferentes. Então a gente tem que vencer essa barreira do medo, do receio, vencer a barreira do mundo externo para a gente conseguir fazer nossas mudanças. Isso tudo são coisas muito complexas, são desafios realmente que a gente precisa enfrentar para fazer mudança na nossa vida, né? E seja em qualquer área, né? Quando eu comecei a divulgar essa semana dos 7 passos da mudança, né? Eu falei que ia falar um pouquinho da minha história, das minhas questões, que eu comecei isso tudo com uma questão profissional, né? Onde eu estava muito desconfortável já há algum tempo, só que eu estava sempre culpando alguma coisa, eu estava sempre culpando alguém, né? Ah, porque eu não sou reconhecida, porque eu não sou valorizada, porque eu não tenho um horário legal, enfim, sempre dando desculpas e nunca olhando para mim e falando assim, nossa, eu que não tô me valorizando, né? Sou eu que não tô vivendo o que eu quero viver, sou eu que não tô tendo a coragem de deixar isso aqui para trás e assumir o risco de viver uma nova vida, né? De olhar para dentro, descobrir quais que são os meus sonhos, quais que são os meus anseios e tentar e arriscar. Então, às vezes é muito mais fácil a gente ficar colocando culpa nas coisas, culpa nas pessoas, para a gente não executar, não arriscar, do que a gente de fato assumir aquela responsabilidade de falar, não, eu vou tentar, eu vou fazer diferente, pode dar certo, pode não dar certo, mas pelo menos eu vou tentar, né? Então, assim, o primeiro passo da mudança, né, que é o que a gente vai falar hoje, é identificar todo esse caos, é identificar todo esse desequilíbrio, toda essa desarmonia que a gente está vivendo, para escolher tomar a decisão de mudar, né? É o passo mais difícil, mais desafiador, mas também é o mais importante, porque todos os outros a gente vai se basear nesse. Todos os outros passos que a gente vai dar, a gente vai se basear no passo da decisão, né? Então, para a gente identificar todo esse caos, para a gente identificar toda essa desarmonia, tem que ter muita coragem, sabe? De assumir a responsabilidade de que é a gente que tem a responsabilidade de estar vivendo o que a gente está vivendo, né? Por que eu estou me colocando nesse lugar? Por que eu estou aceitando essa desordem na minha vida, né? Por que eu estou aceitando? E caso seja uma coisa boa, né, que você esteja vivendo e só não esteja deixando aflorar mais ainda porque tem alguém criticando, né? Se for o contrário, às vezes você está num lugar confortável e não assume e não expande isso porque por medo de algum fator externo. Por que você está se colocando nesse lugar, né? De já ter descoberto a sua verdade e não tá colocando para fora, né? Por que você ainda permite que coisas de fora te influenciem a ponto de você não viver isso tudo?
Será que você tem medo de não ser aceito? Você tem medo de ser vulnerável? Ou você acha que você não vai conseguir? Será que você não se sente capaz? Acha que vai começar e não vai dar conta de terminar? Né? O que está te levando a permanecer nesse lugar? A gente tem que... A primeira análise que a gente tem que fazer é isso, né? Começar a tomar consciência, admitir que está infeliz. Porque isso é muito difícil. A gente admitir que está infeliz. No meu caso mesmo, por exemplo, né? Da questão profissional. Tem 10 anos que eu me formei. Tem 10 anos que eu estava nesse caminho, né? E aí sempre me fez bem, eu estava satisfeita com o nível de consciência que eu tinha. Eu nunca me permiti me questionar. Eu nunca me permiti pensar em outra coisa da minha vida, né? Eu graças a Deus, eu formei cedo, eu comecei a colher os frutos cedo, fiquei independente. Então, eu nunca me permiti olhar para aquilo ali e pelo menos questionar. Será que é isso mesmo? Será que eu não posso ir além, que eu não posso fazer alguma coisa de diferente? Então, depois de 10 anos, eu falar assim, eu vou mudar tudo. Eu tô infeliz. É muito difícil, porque você tem que lidar com culpa, né? Você tem que lidar com culpa de pensar, nossa, será que eu fiz uma escolha errada lá atrás? E às vezes nem fez, né? Não fez, às vezes naquele momento era a escolha certa, fazia sentido. Mas você começa a se questionar e você às vezes acha coisas, encontra respostas que são desconfortáveis. Entendeu? Então é muito complicado. Às vezes você tem uma coisa sólida, uma coisa que já tá funcionando, né? Do jeito que dá, né? Funcionando do jeito que dá, porque o funcionar de verdade é quando te faz feliz. E como que você pode falar, nossa, mas isso é muito complicado, é muito difícil, como que eu vou saber o que faz feliz, o que não faz feliz? É porque a gente desaprendeu a sentir com o coração. A gente desaprendeu a viver nossa criança interna. A gente acha que crescer, que amadurecer é deixar de viver aquelas coisas simples, às vezes, que fazem a gente feliz. Sabe? Então, como que a gente vai saber se está fazendo feliz de verdade, se não está? Coloca a mão no seu coração, assim, ó, coloca a mão no peito, feche seu olho. Não precisa meditar, não precisa aprender a fazer yoga, não precisa ler livro de mindfulness, não precisa de nada disso. Isso é bom, eu gosto muito, não tô criticando, mas é muito fácil você colocar a mão no seu coração assim, ó, fechar o olho e pensar em alguma coisa assim, que você tem dúvida se é sua felicidade, se não é sua felicidade. Pensa o quanto que isso te energiza, sabe? Quando você faz isso está te energizando ou tá te sugando, né? Quanto que isso te preenche? O quanto que isso te alimenta? Né? Mas isso são outros passos, né? Mais para frente, durante essa semana, a gente vai falar melhor disso. Hoje, o que eu quero falar aqui com vocês é essa questão, né, de identificar esse incômodo, que igual a metáfora que eu usei, né, no início, da semente. A gente tá ali com a semente, tá com aquele potencial na mão, e de repente aquilo começa a ficar desconfortável, sabe? Você quer estar com a mão livre para fazer alguma coisa, você quer viver sua vida, e aquela semente agarrada ali na sua mão começa a incomodar, começa a ficar ruim carregar, entendeu? Tem um incômodo ali. E você quer, aquilo te leva à mudança de colocar ela ali dentro da terra, né? De colocar ela no ambiente que ela possa ter recurso para ter a função dela, né? Para ela poder florescer, né? Que a semente ela está aqui na terra para florescer, né? Para brotar, Então, quando a gente está apenas com ela ali na mão, a gente está jogando fora, desperdiçando vida,
né? Desperdiçando nossos sonhos. Tá matando, a gente tá sufocando nossos sonhos. E a gente às vezes não olha, não acha importante. A gente não tem tempo mais para olhar para os nossos sonhos, né? A gente não tem tempo mais para olhar para nossa felicidade. A gente não tem tempo porque a gente está muito ocupado fazendo o que a gente tem que fazer, fazendo o que os outros cobram da gente, fazendo nossos papéis às vezes que a gente nem queria estar fazendo, né? Que se a gente estivesse fazendo uma coisa que a gente realmente sente no coração de fazer, a gente estaria executando os outros papéis da nossa vida com muito mais maestria, porque a gente estaria preenchido. Então a gente fica ali agarrado às vezes naquela situação e não sabe nem por quê. Então hoje o que eu te convido a fazer é você pensar o que está te levando primeiro. O que está te levando? Você está desconfortável hoje na sua vida? Você está infeliz? Você está apenas desconfortável? Você está infeliz? Você está insatisfeito? Por que você está permanecendo nesse lugar? Sabe por que você acha que você tem que permanecer nesse lugar? O que está te prendendo? O que está te amarrando? Tem alguém te obrigando? Ou é você que está se colocando a obrigação, você que está se colocando a carga de ter que ficar nesse lugar? Porque você acha que as pessoas precisam que você permaneça nesse lugar? Você acha que as pessoas dependem que você continue nesse lugar infeliz? Né? Porque eu te criava vários monstros para permanecer num lugar que eu estava insatisfeita, querendo atender a expectativa de pessoas que eu nem sabia que tinham mesmo. Né? Por exemplo, porque será que meu pai não vai ficar decepcionado, não vai ficar preocupado que eu vou largar tudo? Quando eu nem sei. E se eu me realizar? E se eu buscar outro caminho, me realizar e eu der para ele o presente de me ver feliz, realizada? Será que ele não vai ficar muito mais satisfeito do que simplesmente eu continuar onde eu tô, com uma certa estabilidade, ganhando um certo dinheiro e atendendo uma demanda que eu acho que ele tem, que eu nem sei se ele tem de fato, né? Que de repente, se eu conversar com ele, por exemplo, né? Ele vai me falar, não, né? Pelo contrário, eu quero que você seja feliz. Se precisar, eu te ajudo, né? Se fosse isso que ele tivesse para me falar. E eu nem sei, às vezes eu tava deixando de fazer coisas por um monstro que eu criei, que eu nem sei se existe. E a maioria das vezes é assim. A maioria das vezes a gente deixa de fazer coisas, a gente deixa de viver coisas que fazem sentido pra gente por causa de coisas que a gente nem sabe de fato se é verdade. Ou se não, medos que pouco provável de concretizar, pouco provável de acontecer. E se acontecer também, a gente já está sofrendo, a gente está sofrendo já com o medo e está sofrendo com a dor de não viver um sonho, de não viver um propósito. E aqui, nesse momento, a gente ainda nem tem que saber ter clareza de propósito, ter clareza de sonho. Nesse primeiro dia, você ainda não tem que saber o como de nada. Você ainda não tem que saber exatamente o que, sabe? Você ainda não precisa me falar que, nossa, eu sei que nossa, eu não quero isso, eu quero isso. Não, eu só tô te perguntando se você tá feliz onde você tá. Só isso que eu tô te perguntando. Você tá realizado? Ou você tá mais ou menos? E você acha que mais ou menos é suficiente? É porque às vezes também você tá mais ou menos feliz e pra você tá bom, né? Não sei, cada um tem um parâmetro, né? Cada um tem uma régua, né? A régua que eu uso para medir a minha vida não tem que ser a mesma que a sua, né? Então, assim, se para você também ficar no mediano, tá tudo bem? Tá tudo bem, ninguém tem que nada, né? Mas assim, que você tem o potencial de fazer muito mais. Que você tem o potencial de ser pleno, sabe? Ser pleno aqui, eu não tô falando de ser perfeito. Eu não tô falando de não errar.
Eu não tô falando de não falhar com você mesmo e com os outros. Eu tô falando apenas de ser feliz com o que você é. Não tô falando de ser feliz com o que você tem. O ter é muito importante também. Ele possibilita muitas coisas na nossa vida. Mas eu tô falando de ser feliz com o que você é. De ser quem você é. Né? De poder, de ter o direito de ser quem você é. Quem você já foi um dia. Porque muitas pessoas realmente estão bem perdidas de não saber nada, assim, de falar, nossa, não sabe, não sei nem quem eu sou. Mas muita gente sabe que já foi um dia, alguma coisa que já foi feliz um dia. Se você olhar, às vezes, bem lá para trás, de repente até na sua infância, você vai conseguir encontrar ali uma pessoa que você já foi, que você já foi feliz um dia. Você vai ter uma pista do que te faz bem. Será que você foi ao longo da sua vida se aproximando ou se distanciando daquela coisa toda que te fazia sorrir um dia, que te fazia ter brilho no olhar um dia? Faz sentido? Não é bom a gente viver com um sorriso no rosto? Claro que não é todo dia, o tempo inteiro, né? A gente passa por fases difíceis, a gente passa por momentos difíceis, mas quando a gente tem um propósito, quando a gente vive de um propósito, quando a gente vive por inteiro, até passar por esses momentos fica mais fácil, né? Agora imagina passar por isso tudo e ainda tá infeliz. E ainda tá vivendo uma vida meia boca, né? Chegar lá no final, olhar para trás, né? Por mais que isso pareça clichê, é uma grande verdade. A gente olhar lá para trás e pensar, nossa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. A gente, a hora ou outra, a gente vai deslizar, não tem jeito. Mas eu tô falando de viver sua verdade, sabe? De ter orgulho de ser quem você é. De olhar e falar, eu sou assim, e não é um orgulho tóxico de falar, eu sou assim mesmo, o outro tem que aceitar, e eu não tô nem aí. Não é isso. Tô falando de ter orgulho de saber que você foi atrás, de que você se dedicou para se descobrir, para se superar. Você teve coragem de fazer isso. E quando a gente toma a decisão, né, a gente vai se basear nela. Porque o medo vai continuar existindo. A insegurança vai continuar existindo. Né? Todas as dificuldades que a gente colocou, que a gente sabia que tinha antes, elas por hora vão continuar existindo. Mas também vai existir a decisão de fazer diferente. E é por ela que a gente vai se guiar. Né? Toda vez que a gente balançar, a gente vai lembrar que tem a decisão, que tem o comprometimento. A gente tem que ter a responsabilidade na nossa vida. Saber que a gente tem o poder de fazer diferente ou de continuar fazendo igual. Né? São escolhas. A gente pode até ter a ilusão de que a gente está em tal situação na nossa vida por causa de coisas externas, né? A gente pode até, às vezes, isso dá um conforto pra gente, né? De saber que a gente não tá fazendo o que a gente gostaria, mas não é culpa nossa, né? Dá um conforto, mas é uma ilusão. É uma ilusão. Então, a decisão é você ter a coragem de fazer diferente, né? A decisão da mudança é você ter a coragem de fazer diferente
para você conseguir se transformar de fato. Esse final de semana que eu fui para essa jornada de transformação, essa busca, eu fui baseada na minha decisão. Porque eu tinha um problema, eu tinha meus medos para chegar até lá. Eu ia sozinha, de avião, isso e aquilo, e eu já tive muito medo disso. Eu já criei muitos monstros com isso na minha vida. Eu já deixei de fazer muitas coisas por causa desse medo. Eu já deixei de viver coisas, de viver experiências, porque eu escolhia me orientar pelo medo. Eu colocava a culpa no medo e pronto, eu não consigo. Aí é fácil. Eu não sabia fazer de outra forma. Até que eu aprendi sobre a mudança e o poder de escolher. Eu fui apesar do medo. Eu fui buscar uma cura, eu fui buscar uma transformação, mas como? Mudando minha decisão de não ir para ir apesar do medo. Isso foi a mudança de pegar a semente que estava na minha mão e colocar ela dentro da terra. Para eu poder aí sim me transformar e aprender coisas que eu precisava aprender para eu deixar de ter medo. Porque é possível. E aí já é uma jornada de transformação. Mas o primeiro passo é o passo da mudança, da decisão, de você escolher fazer, de você escolher sair de um lugar de desconforto, porque não tem coisa pior do que viver com desconforto. Você querer fazer uma coisa, mas tem ali aquele desconforto, ou você se sente obrigado a continuar numa situação que não tá legal. Imagina eu perder uma oportunidade dessa de um treinamento incrível que eu participei. Eu vou olhar as perguntas aqui. De uma jornada incrível que eu participei. Eu perdi essa oportunidade porque eu estava me orientando pelo medo. O Heitor perguntou aqui, como assim se orientar pelo medo? Assim, é assim, ó. Por exemplo, eu fui esse final de semana, tá? Num treinamento, era um treinamento sobre poder emocional, sobre as emoções primárias, enfim, super legal. E eu tinha um problema justamente com o quê? Com medo. É medo de ir sozinha, medo de avião, medo do desconhecido, medo do que eu ia descobrir lá, medo de tudo. E aí, se eu tivesse deixado de ir, eu teria deixado de ir porque eu estava me orientando pelo medo. O medo estaria sendo minha bússola e meu guia. Eu era uma pessoa limitada, já fui uma pessoa limitada nesse sentido, porque era o medo que me conduzia, eu permitia estar nesse lugar de ser conduzida por uma emoção, e não pelo meu coração, não pela minha decisão, não pelo que eu queria. E isso foi um processo, essa mudança, de se fazer essa escolha, pegar e ir, foi um processo que eu passei por esses 7 passos que eu vou falar com vocês. E aí eu deixo de alimentar, igual a Mari está falando aqui, não podemos alimentar o medo, ele paralisa. Na verdade, o medo, ele te direciona. Porque não é que tem que deixar de ter medo, o medo ele é importante. Todas as emoções, elas são instaladas em nós porque elas são importantes, elas têm um motivo para existir. Mas nesse contexto, ela estava distorcida. Não estava me protegendo, estava me atrapalhando. Então, ele não pode paralisar, ele tem que te direcionar.
de direcionar. Ó, eu tô sentindo medo nessa situação aqui que não condiz. Então, deixa eu direcionar. Para onde que isso tá me direcionando? O que que isso quer me mostrar? Porque é mais ou menos assim, ó. Quando a gente tem uma emoção dentro da gente e ela fala alguma coisa com a gente e a gente não escuta, ela grita. Mais ou menos igual a gente, né? Quando a gente fala uma vez, aí ninguém escuta a gente tá falando uma coisa importante. Você tá conversando com uma pessoa, você tá falando uma coisa super importante. Aí a pessoa não te escuta. Aí você vai, repete, fala mais alto, fala mais alto. Até que chega uma hora que a gente não aguenta mais e a gente grita, porque a gente precisa mostrar para aquela pessoa que a gente tem uma coisa importante para falar ali com aquela pessoa. Oi, Adelino, que honra te receber aqui. Isso mesmo, ó, não limitante, bússola nesse caso é bússola, né? Porque ele tava querendo me mostrar, tava querendo Pablo aí também, nossa, que honra, quanta gente legal aí, quanta gente bacana, sejam bem-vindos. É isso, ele não quer me prejudicar, né? O medo, ele não quer nenhuma emoção, ela quer te prejudicar, nada dentro de você quer te prejudicar. Ela só não tem um recurso para funcionar de forma certa. Ela quer te proteger e por algum motivo, alguma coisa lá atrás, ele distorceu ou ele generalizou uma situação que você sentiu medo e que às vezes te gerou uma certa proteção, e aí aquela situação passa a ser um gatilho que ele entende como uma ameaça e responde da mesma forma. E aí você não olha. Por que tá acontecendo isso? Aí você ignora, você fala assim, isso aqui tá me fazendo mal, deixa eu... Quanto mais mal te faz, mais você quer passar por cima. E aí o negócio só vai crescendo, só vai aumentando, só vai gritando. Então você tem que olhar para dentro e conversar com essa emoção, para entender o que eu tô querendo te falar. Né? Não é uma live de medo aqui, né? Eu tô falando de mudança, mas é o mesmo processo que a gente faz quando a gente olha para dentro para perceber o porquê que a gente está permanecendo nesse lugar que a gente está hoje. É conversar com a gente mesmo, sabe? Olhar as suas motivações ou as suas limitações que te fazem estar onde você está hoje. Esses dias para trás aí eu postei um Reels que eu falei sobre isso. Se você não tivesse medo, se você não tivesse receio de ser julgado, do que os outros iam achar, de decepcionar as pessoas, você estaria hoje no mesmo lugar que você está? Sabe? Será que se você tivesse a liberdade, se sentisse livre para agir sem esses bloqueios que a gente vai criando ao longo da vida, você estaria no mesmo lugar que você está hoje? Só que às vezes a gente entende isso no racional, né? A gente se sabota. Isso aí, Marcos. A gente entende isso no racional. Né? A gente entende, nossa, eu quero mudar. Ah, isso tá me fazendo mal, mas eu não consigo. Aí a pessoa tenta e não consegue. Porque esses bloqueios, eles estão no nosso inconsciente. Não, a gente não consegue simplesmente, por exemplo, né, a questão do avião. Ah, não tem perigo. Eu sei, né? Aí as pessoas falam comigo, mas é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Olha, qual que é o primeiro? Elevador. Nossa, eu também tenho medo. Então, assim, não me ajudou. Porque racionalmente eu sei, né? Se fosse fácil assim, ninguém tinha medo de nada. Né? Medo é um exemplo que eu tô dando aqui que era muito presente na minha vida. Graças a Deus, graças a muito processo, há muito tempo, há muita busca, muito a regar muito aquela sementinha da mudança que eu pus lá dentro da terra. Todo dia regar ela, cuidar, ver se ela tá recebendo nutriente para ser transformada. Hoje eu já tô lidando melhor.
Hoje eu aprendi conversar, entender, olhar para onde que esse medo estava me levando. Porque a gente faz o contrário, a gente vai para o outro lado, a gente corre, a gente foge da tempestade. É uma pessoa muito querida me falou que eu era o vórtice. O vórtice é aquele pontinho assim do furacão. É o centro de força dele, ele que sai varrendo tudo. Ele vai sugando tudo em volta, assim, todo aquele tornado que vai, aquela força toda vai puxando tudo e leva para ele, assim, para dentro do vórtice. Eu achei incrível. Isso me deu, inclusive, uma clareza enorme nos meus pensamentos. Porque isso, sabe, a gente não deve fugir da tempestade. A gente tem que pegar tudo ao nosso favor. O que isso está querendo me mostrar? Por que está tão desconfortável e ainda assim eu estou permanecendo aqui? Por que ao invés de sair, eu não fico buscando culpado? Eu fico buscando justificativa para estar aqui. Tô de olho na hora porque eu acho que no Instagram a live é 1 hora só, né? Eu não sei. Por que eu tô me desvalorizando e aceitando menos do que eu posso ter? Por que a gente não... por que a gente não tem essa disposição de pagar o preço? De assumir os riscos? Porque a mudança ela vai ter um preço, né? Vai ter que deixar abrir mão de muita coisa. Inclusive de comportamentos que seu cérebro está acostumado a ter, né? Então, assim, quando eu cheguei da viagem ontem, eu até brinquei. Eu nem sei o que eu faço agora sem o medo. Eu nunca senti isso. É até estranho. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica querendo voltar para esse lugar de desconforto, sabe? Como está nessa zona de conforto também tem um preço, exatamente. E alto. E alto, né? Tem um preço altíssimo de estar abrindo mão do que a gente é. Eu acho que para mim é o maior preço, é o preço mais alto que a gente pode pagar na vida. É a gente deixar de viver nossa verdade. Para mim, qualquer coisa que dê errado nas minhas tentativas, para mim ainda tá melhor do que ficar onde eu tava sem viver a minha verdade. Sabe, não cair, errar, fazer tentativas, não dar certo. Para mim vai ser menos pior do que não tentar e ficar lá vivendo uma vida que eu sei que não é o que eu queria. Adelina acrescentando, gente, segue lá o Adelina, ele meu Deus, fugiu a palavra, ele faz psicanálise sensacional. Muito bom. Então é isso, né? A gente tem que decidir, né, no nosso primeiro passo de hoje, psicanalista. Isso aí, fugiu a palavra aqui. A gente tem que tá firme, né? Identificar. Então, o nosso primeiro passo é esse, né? Identificar, assumir que a gente está infeliz ou que a gente não está realizado e tomar decisão e ser firme na nossa decisão. E ser firme na nossa decisão não é ser inflexível, né? Porque tudo que é inflexível quebra. Né? Não é ser rígido, não é se fechar também e falar assim, ah, não tô nem aí, agora eu vou mudar e vou passar por cima de quem for, vou fazer o que tiver que fazer. Não é isso, né? É ponderar, né? A gente tem que ter discernimento, né, gente? Mas é ser firme na decisão do que eu falei, passar a se orientar pela decisão. Né? Tomar atitudes baseadas na decisão. Aí sim, nos próximos passos, a gente vai saber melhor como fazer isso, né?
A gente agora tem mais 6 dias pela frente que eu vou falar, vou detalhar tudo isso, né? Mas assim, resumindo, né? Que a gente só tem uma hora aqui. É isso, né? A mudança, o incômodo. A gente começar a sentir que tem um potencial para mais coisa dentro da gente. E começar a ter curiosidade, começar a descobrir, começar a ponderar, começar a questionar. E se eu tentasse? Sabe, será que realmente vale mais a pena você permanecer nesse lugar de desconforto que você tá? Meu objetivo é ampliar minha zona de conforto. Gente, eu não tô falando que inclusive eu acho essa tal de zona de conforto que todo mundo fala, na verdade, eu acho uma zona de desconforto, tá? Porque a gente tende a ficar repetindo as coisas sem nem questionar, sem nem ver se aquilo faz sentido pra gente. Eu não vejo zona de conforto nenhuma. A gente está acomodado num lugar que a gente não tá fazendo nada, que a gente está vivendo assim por viver. Eu quero viver na zona de conforto, né? Para mim, a minha zona de conforto é poder ser quem eu sou, é viver minha verdade. Eu me sinto confortável assim. Então é uma coisa que a gente também tem que pensar. Essa zona de conforto aí, até onde que realmente é uma zona de conforto, né? Porque lá na frente isso pode gerar uma frustração enorme. Você tá vivendo pelos outros, né? Aliás, fazer coisa pelos outros também não é ruim, a gente não pode ser egoísta, né? Só que isso é natural, é o que eu falei da transformação. Quando a gente muda para passar a ser quem a gente é, a transformação ela é natural, porque uma semente, quando ela está na terra, nutrida, recebe água, recebe nutriente, é natural que ela vai brotar. Então, quando a gente está vivendo a nossa verdade, a nossa felicidade, é natural que a gente vai fazer coisas pelos outros, vai fazer os outros felizes. Porque a gente está preenchido, a gente vai transbordar. A gente vai dar o que a gente tem de melhor. Que aí a gente sabe sobre amor, a gente sabe sobre respeito. A gente vai estar vivendo isso, fazendo isso por nós. Porque é uma falta de respeito muito grande a gente passar por cima dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Isso sim é uma falta de respeito muito grande com a gente mesmo. E a gente às vezes não enxerga isso. Quando eu estava lá no meu trabalho, quando eu me sentia desvalorizada, desrespeitada, eu via isso com facilidade, que eu achava que eu estava sofrendo de desvalorização. Porque é muito mais fácil você ver quando alguém faz alguma coisa com você do que quando você mesmo está fazendo. Só que na maioria das vezes quem está fazendo aquilo com a gente mesmo é a gente. O mundo é só reflexo. O que está lá fora é só reflexo. Se alguém está te desvalorizando, você pode ter certeza que você deixou uma ponta solta e uma porta aberta para que alguém fizesse isso com você. Quando você sabe o que você é, quando você sabe o que você quer, quando você faz o que você gosta de fazer, você não precisa pedir, não precisa mostrar, não precisa... Claro, você vai conduzindo as pessoas, né? No relacionamento interpessoal é uma coisa complexa. A gente vai, às vezes, tem que ir conduzindo a pessoa a lidar com você. Mas a questão é que você não precisa ficar gritando, berrando, igual o medo faz, que eu tava falando agora há pouco,
obrigando a pessoa te valorizar, ter uma certa postura com você, porque primeiro que você nem vai ficar onde não te cabe. E não é com arrogância, sabe? Não é esse empoderamento desregrado aí que acha que você tem que ficar esfregando na cara dos outros, que você não precisa disso, você não precisa daquilo. Você simplesmente vai fazer por você e o mundo, as pessoas vão fazer o mesmo. Porque não é condizente você se tratar de uma forma e deixar a porta aberta, deixar espaço para alguém fazer diferente. Primeiro que a pessoa não vai ter liberdade, não vai achar esse espaço para fazer isso. E segundo, se fizer, você vai levantar e vai embora. Só isso. Não tem que ser sofrido, sabe? Não tem que ser pesado. Não tem que ser na base do grito. Você faz por você, você se coloca onde você quer estar e o mundo que lute. E você, é o que eu brinco sempre, eu espero quando eu uso muito essa brincadeira, né? Que tipo assim, quando eu faço alguma coisa por mim, que eu sei que tá de acordo com a minha verdade, e que uma pessoa, e que alguém se ofende ou se incomoda com aquilo, eu brinco assim, bom, espero que você se cure. Porque aí caiu, voltou, travou, voltou. Bom, acho que voltou, né? É isso, então assim, porque eu brinco assim, espero que você se cure. Porque aí o problema passa a estar em você. Né? Que eu tô fazendo de acordo com o que muitas vezes não é sobre nós, é sobre a incapacidade do outro em alcançar a amplitude de feitos honestos, puros e generosos. Com certeza. Vai ter gente nessa caminhada, nessa jornada de mudança, isso é um dos passos que eu vou falar mais pra frente também, que vai parar de fazer sentido na sua vida. Porque você vai começar a entender coisas, você vai começar a agir de formas que de repente pessoas não vão acompanhar. E aí? Né? Você vai continuar caminhando, carregando essas pessoas, obrigando que elas também entendam, obrigando que elas vivam a sua verdade, elas também têm a verdade delas. Elas também têm os direitos delas. Às vezes elas não querem. E aí cabe a você. O que cabe a você, primeiramente, é ser feliz com a sua verdade. Dar para o mundo o que você tem. Né? Porque você é assim. Se a pessoa vai receber ou não vai, isso não cabe a você, cabe a ela. E aí a forma que ela vai te responder e te retribuir, volta a caber a você. Se é suficiente para você. Agora, você não tem que querer que a pessoa valorize, respeite, reconheça. Não, você tá fazendo o que você tá fazendo porque é a sua verdade. Você reconhece, você valoriza quem você é com a sua verdade. Pronto. Agora, se você tá transbordando essa verdade e a outra pessoa não está reconhecendo e valorizando da mesma forma, não te cabe. Você pode dar um toque, ó. Você não acha? Você também devia abrir sua mente, enxergar de uma outra forma. Você está disposto? A gente pergunta, a gente dá a oportunidade da pessoa reconhecer que ela está te machucando, que você está se sentindo mal com aquilo. Agora, se a pessoa não estiver disposta, se ela estiver feliz daquele jeito, se for a verdade dela, não te cabe. O que te cabe é ou se conformar com o que ela tem para te retribuir,
ou buscar coisas que fazem mais sentido na sua vida, mas você vai pagar o preço. Tá disposto? Ou você vai continuar culpando que você tá nesse lugar, que a outra pessoa não te valoriza? Tô falando assim pra todo mundo, tá? Inclusive pra mim mesmo. Você vai continuar nesse lugar que você não se sente valorizado, insistindo ao invés de buscar uma coisa que te faça feliz realmente, ficar culpando, querendo de qualquer jeito valorização, o reconhecimento naquele lugar. Às vezes a pessoa, aquele lugar não te reconhecer, não te valorizar, é um favor que a pessoa está te fazendo, que o lugar está te fazendo, que a situação, o trabalho está te fazendo, para você acordar e buscar outro caminho. Então, assim, agradece. Agradece. E aí, foca em você. Agora, o que acontece, a maioria das vezes, é que a pessoa não quer pagar o preço, né? Aí é mais fácil ficar reclamando. Só que não vai resolver. Gente, eu acho que a live vai cair. Eu não sei como é que é a questão de tempo aqui. Acho que é 1 hora, né? Eu queria fazer pelo YouTube, que eu acho que não tem tempo. Ainda preciso de um auxílio lá, porque não sei fazer. Mas enfim, vou ver amanhã sobre isso. Mas é isso, tá? Primeiro passo, decisão. Vai continuar reclamando ou você vai pegar e vai fazer? Se você decidir fazer, vem comigo amanhã, que eu vou continuar essa conversa com vocês. Tá? Se você decidir, pode ter certeza que você não vai estar sozinho. Que é possível, que vale a pena, que é a melhor coisa do mundo a gente viver a nossa verdade. Obrigada, Marcos. É muita, olha, é trabalhoso, mas é um trabalho, é o melhor trabalho do mundo, porque é a sua vida. É a sua vida. Você trabalha, você se dedica muito mais para os outros, para coisas que às vezes você nem tem retorno. É para você. É pela sua felicidade. Vale a pena, não vale? Você é a coisa que mais vale a pena no mundo. Se esforçar. Obrigada, Gabi, por te esperar. Você é o que mais vale. É o esforço que mais vale. Depois, todo o resto. Que aí você vai ter força. Você vai estar energizado para enfrentar o que for. Para cuidar do seu filho, para cuidar dos seus pais, da sua família, da sua mulher, do seu marido. Primeiro você. Então é isso. Espero vocês amanhã para te contar qual que é o segundo passo. Tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã.